É possível que o homem, com sua natureza humana decaída, possa trazer paz ao nosso mundo? Winston Churchill disse não. Winston Churchill disse que nossa moral está muito atrás do nosso avanço tecnológico. Pense no que aconteceu em 100 anos. 100 anos atrás, não tínhamos nem rádio e muito menos televisão. E mal tínhamos alguns automóveis. E ninguém tinha visto nenhum, pelo menos na parte do mundo em que eu vivia. Não tínhamos aviões. O primeiro avião voou neste século, 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte. E voou apenas alguns metros. E tudo isso aconteceu tão rápido. E nossa natureza humana não mudou. Ainda somos seres humanos capazes de qualquer tipo de crime. E somos capazes de guerra. E então chegou a hora de procurarmos algumas dessas passagens na Bíblia, que têm a ver com o futuro do nosso mundo. E nos perguntamos, há alguma esperança? Uma pessoa pode viver uma vida inteira sem sexo. Uma pessoa pode viver 75 dias sem comida. Li sobre um homem em greve de fome na Grã-Bretanha, que viveu 70 dias sem comida. E é possível viver cerca de 10 dias sem água. É possível viver talvez 6 minutos sem ar ou oxigênio. Mas é quase impossível, nos dizem sociólogos, psicólogos, psiquiatras e clérigos, viver sem esperança. E uma das grandes necessidades em nosso mundo hoje é a esperança. E muitos jovens perderam a esperança. E é por isso que muitos deles estão se rebelando e se voltando para as drogas e outras coisas. Eles não veem esperança quando olham para o futuro. Lemos sobre a ecologia do efeito estufa. E eles falam sobre o Armagedon. Eles falam sobre o genocídio global. Eles falam sobre o fim do mundo. E vemos quase diariamente na imprensa e no rádio ou na televisão alguma referência a isso. Um filósofo de Nova York diz, como nunca antes, que a América precisa de uma filosofia de esperança e confiança. O ex-primeiro-ministro do Canadá, fazendo um discurso recentemente, disse que bilhões de pessoas estão vivendo hoje sem esperança. E ele disse que a esperança é a maior necessidade da nossa geração. Eles são tentados a desistir. Eles optam por sair. E assim, tendemos a nos esconder da realidade e da responsabilidade, pois muitas pessoas hoje estão buscando esperança. Então, os signos do zodíaco estão sendo estudados como nunca antes. Médiuns espirituais estão prosperando. Computadores estão sendo usados em grande escala para prever o futuro. Ouvimos muito sobre astrologia. E o autor best-seller Herb Cohen diz que o sentimento mais disseminado atualmente é de desesperança e desamparo. E o que o oxigênio é para os pulmões, assim é a esperança para o significado da vida. Em nossa passagem que quero ler agora, há 4 coisas que quero que você veja. Todas começam com um V. Lucas capítulo 21, começando no versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra angústia das nações com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. Os corações dos homens desmaiarão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. E quando estas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima com esperança, e levantem as suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. As 4 coisas que começam com V, que eu quero que você veja primeiro, há uma visão do mundo hoje. Quando essas coisas começam a acontecer, quais coisas? Coisas sobre as quais estávamos falando. Os discípulos lhe fizeram uma pergunta. Eles disseram em Mateus 24, quando essas coisas serão? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim do mundo? Jesus disse, não especule. Ele disse, não especule sobre o fim. Haverá um fim para o sistema do mal do mundo, mas o reino de Deus finalmente triunfará. Deus não vai recuar. Deus vai controlar tudo antes que acabe e o reino de Deus prevaleça. E a resposta de Jesus em Mateus 24 a essas perguntas levou 94 versículos. Ele deu um cenário completo. Jesus disse que um dos fatores seria
o medo da aniquilação iminente. E é isso que os estudiosos gregos nos dizem, que os poderes do céu serão abalados significa. Estaremos com medo, haverá guerras e rumores de guerras, ele disse. E neste século, que foi chamado de século cristão, há uma revista chamada The Christian Century, que foi iniciada em 1900, porque eles previram que este seria o século cristão. Parecia que o mundo inteiro estava se tornando bom e cheio de amor no começo deste século. E havia um tremendo otimismo na Europa, na América e em todo o mundo. E neste século, o que aconteceu? Nós lutamos as guerras mais sangrentas e mais pessoas foram mortas em guerras neste século do que em todos os outros séculos, juntos nos últimos 1000 anos. O que aconteceu? A natureza humana não foi colocada na equação. A resposta de Deus para os problemas profundos e reais de nossas vidas não foi levada em consideração. Guerras e rumores de guerras. Então ele disse que haverá sinais no céu. Vendo a militarização do espaço sideral envolvendo satélites assassinos americanos e soviéticos equipados com armas laser. Bombas nucleares e bombas de nêutrons que podem cair dos céus em qualquer lugar do mundo. Todas essas coisas acontecendo. Sinais no céu. Falamos sobre CDI e todas as outras coisas. Tem a ver com sinais no céu. Agora nos dizem que muitas nações estão à beira de obter a bomba atômica. E suponha que alguma pequena nação fique de costas para a parede e comece a atirar bombas. Isso poderia começar uma reação em cadeia. Há tantas coisas que ouvi em algumas dessas conferências, como cenários vindos de cientistas e alguns dos nossos principais educadores. Jesus disse que outro sinal seria doença, fome e sofrimento em uma escala sem precedentes na história do mundo. E mais pessoas hoje estão morrendo de fome e sofrendo de doenças com toda a nossa medicina moderna, com tudo o que temos. E então ele disse que haveria imoralidade em larga escala. As pessoas trocariam de esposas. E como nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E as estatísticas de divórcio em todo o mundo, incluindo a União Soviética, incluindo a Grã-Bretanha, onde temos nossos amigos na plataforma, eles poderiam contar histórias do que está acontecendo em todo o mundo. E em 2 Timóteo 3, 1 e 5, eu estava sentado em um avião um dia, e sentado ao meu lado estava um homem que eu conheci, e ele era um professor de sociologia muito conhecido de uma das nossas grandes universidades. E eu estava lendo o 3º capítulo de Timóteo na tradução de Filipe. E ele disse, o que você está lendo? Eu disse, bem, estou lendo uma parte da Bíblia. Ele disse, você se importa se eu ler e ver? Ele disse, eu nunca li muito na Bíblia. Então, eu o deixei ler esta passagem. Mas você deve perceber que nos últimos dias, os tempos serão cheios de perigo. Os homens se tornarão totalmente egocêntricos e gananciosos por dinheiro, cheios de grandes palavras. Eles serão orgulhosos e abusivos, sem nenhuma consideração pelos pais. Eles serão completamente carentes de gratidão, reverência e afeição humana normal. Eles serão implacáveis, caluniadores, descontrolados e violentos, e odiadores de tudo o que é bom. Eles serão traiçoeiros, imprudentes e arrogantes, amando o que lhes dá prazer em vez de amar a Deus. Eles manterão uma fachada de religião, mas suas vidas negam a verdade. Mantenha-se longe de pessoas assim. Quando ele terminou de ler isso, ele se virou para mim e disse, sabe, essa é realmente uma descrição do nosso país hoje. Ele disse, isso é realmente a Bíblia? Eu disse sim, e isso foi escrito há mais de 2000 anos. É uma previsão do que vai acontecer no futuro. Ele disse, está acontecendo agora. Ele disse, nós vemos isso todo dia, em todos os jornais que eu tenho que ver, e os jornais que eu tenho que ler, e os livros que eu estou escrevendo. Ele disse, eu vou pegar isso, eu posso usar essa coisa toda no próximo livro que eu lançar. E então Jesus diz que haverá evangelismo mundial. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora, o mundo inteiro neste momento pode ouvir sobre Cristo pelo rádio, pela televisão, pela página impressa. Não há lugar algum para onde você possa ir que alguém não possa sintonizar. Você sabe quantos aparelhos de televisão eles têm na China em cores?
Mais de 400 milhões na China que pensariam isso, e a televisão que eles têm na União Soviética tem linhas diferentes, mais ao longo da linha europeia e muito mais clara do que temos nos Estados Unidos. E na China, foi nosso privilégio ir às universidades, a várias universidades, e proclamar o Evangelho e responder perguntas. Quem teria pensado isso? Eu estava falando com um chinês aqui ontem à noite, um líder, e ele disse: você sabe, essa é a primeira vez que pensamos na história que um clérigo foi ver o primeiro-ministro da China. No segundo dia após sua posse, o novo primeiro-ministro, Sr. Li Fang, nos convidou para ir. E nós fomos, todo o nosso grupo, e passamos 50 minutos com ele. E a imprensa chinesa relatou isso em alguns detalhes, e eles relataram o que foi dito por mim e o que foi dito por ele, porque nós éramos os únicos dois que conversaram. Jesus não diz quando essas coisas acontecerão, mas a próxima palavra que tenho é vigilância. Ela diz que devemos vigiar e olhar. Quando isso começar a acontecer, devemos olhar para cima. Deve haver esperança, não medo. O mundo que está fora de Cristo pode temer a possibilidade de aniquilação, mas você e eu, como crentes, aguardamos com grande esperança o reino vindouro de Deus, porque Cristo vai voltar. Ele pode vir hoje à noite enquanto você dorme. Quando uma pessoa morre, é o fim do mundo para ela. As pessoas me perguntam: quando o fim do mundo vai chegar? Quando você morrer, esse será o fim do mundo para você. Mas o fim da era em que vivemos agora, com toda a sua pecaminosidade, e tudo isso vai ser eliminado, e o reino de Deus vai chegar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Jesus orou. Eu acredito que essa oração será respondida em algum dia futuro. Mas para você, é uma decisão imediata. É uma coisa imediata. Como você se posiciona diante de Deus? Jesus não diz quando essas coisas atingem seu pior ponto, nem diz quando essas coisas atingem a conclusão, olhe para cima. Ele diz quando essas coisas começam a acontecer. No meu julgamento, muitas delas começaram a acontecer, e poderíamos olhar para cima e colocar os olhos em Cristo, não nos jornais, não no telas de televisão para sua esperança. Sua esperança está em Cristo. Ele é aquele que fez a promessa de que seu reino vai prevalecer finalmente. Ele vai voltar. E em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse no 5º capítulo: e quando os homens disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá. Várias vezes a expressão é usada a respeito de sua vinda, um ladrão na noite. Vários lugares no Novo Testamento, ele virá quando você menos esperar, como um ladrão na noite. E pode ser na morte, e isso pode ser como um ladrão na noite. E Jesus está no céu agora onde? Ele está preparando um lugar para nós, diz a Escritura. E Paulo disse: eis que vos mostro um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Cristo chegando em um piscar de olhos. Você sabe o quão rápido isso é? Não é como um trovão que demora muito tempo. A General Electric relatou que um piscar de olhos leva 11 centésimos de segundo. É assim que é rápido. E Cristo virá como um relâmpago. E para você que o conhece, é algo a ser antecipado. Muitos de nós estamos tão ocupados com este mundo, e os prazeres e as sensualidades deste mundo, e o dinheiro que ganhamos, e o estilo de vida que vivemos, que não queremos deixar esta terra. Nós nos seguramos o máximo que podemos. Mas para todos vocês, o mundo e a sua concupiscência passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Eu preferiria conhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e viver no país mais pobre do mundo, onde não houvesse nada, do que ser um milionário na América e não ter Cristo. Cristo dá esperança e paz em meio a todos os problemas e todas as dificuldades que o mundo tem hoje. Mas Jesus disse: então, quando dois estiverem no campo, um será levado e o outro deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Estais prontos? Ele disse: esteja pronto.
Como você se prepara? Tenha certeza de que se arrependeu de seus pecados. Arrependimento significa mudar sua maneira de viver, significa mudar sua mente, significa que a mudança acontece. Você está indo nessa direção em sua vida, você se vira e vai para outra direção. Você não pode fazer isso sozinho, porque Deus tem que ajudá-lo no arrependimento. E então, você deve, pela fé, recebê-lo em seu coração. Você vem à cruz onde ele morreu por você. Ele levou todos os seus pecados e levou seu julgamento. Porque a Escritura diz que quando você morrer, você irá para o julgamento. Haverá um dia de julgamento em que todos nós daremos conta do que fizemos aqui e das coisas que pensamos, e nossos pensamentos e intenções serão julgados. E então o terceiro V, a visão da esperança. Devemos olhar para cima. A Escritura diz que onde não há visão, o povo perece. Peter Jenkins, escrevendo no Guardian na Grã-Bretanha, disse há algum tempo: todos nós nos mudamos para um território desconhecido e não há uma visão clara de como o futuro se parecerá. Jesus nos dá uma imagem clara do futuro. Paulo disse: se somente nesta vida temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Se isso é tudo o que existe, esta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Mas há uma vida futura. Há algo para esperar, algo para ficar feliz, algo a ser esperado. Muitas vezes, minha esposa e eu vamos para a cama e conversamos sobre isso. E dizemos: não seria maravilhoso se Cristo viesse esta noite? Não seria maravilhoso se enquanto estivéssemos dormindo nós simplesmente deslizássemos para a sua presença? Estou ansioso por isso. Estou ansioso pela sua vinda, se ele vier durante a minha vida. Estou ansioso pela morte, porque você vê que o aguilhão da morte foi removido pela sua ressurreição. Ele está vivo e porque ele vive, nós também viveremos. Que esperança temos! Lembro-me de muitos anos atrás, quando estava pregando na Alemanha, fui convidado a visitar Konrad Adenauer. Eu nunca o tinha conhecido. Eu não sabia que ele sabia que eu existia, mas estávamos pregando em várias partes da Alemanha e havia muita coisa na imprensa sobre isso. Então ele me convidou para ir vê-lo às 11 horas da manhã e eu fui. E quando entrei, ele me ofereceu uma xícara de café. Ele estava em seu último ano como chanceler da Alemanha. E ele começou diretamente, ele disse: jovem, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Bem, eu fiquei surpreso. Eu disse: sim, Senhor, eu aceito. Ele disse: eu também. Ele disse: se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, não vejo esperança para a raça humana. Ele disse: não há um vislumbre de esperança enquanto estou sentado aqui em meu escritório, a menos que essa esperança esteja na ressurreição de Cristo. E ele disse: quando eu deixar o cargo, vou passar meu tempo escrevendo sobre essa esperança. E conversamos por cerca de 40 minutos sobre a esperança da ressurreição. Muitas pessoas estão pensando sobre isso hoje. Pessoas em altos e baixos lugares, pessoas em universidades. Eu vou para universidades hoje, seja na União Soviética ou na China, ou na Europa, ou na Grã-Bretanha, onde foi meu privilégio várias vezes estar em Oxford e Cambridge e responder às perguntas dos professores, funcionários e alunos, e todos eles fazem as mesmas perguntas em quase todo o mundo. Qual é o propósito da minha vida? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Qual é a esperança do nosso mundo? Em que confusão o mundo está? Qual é a causa disso? E tento respondê-las a partir das Escrituras. E é interessante o quão profundas são suas perguntas. O quão profundas são suas perguntas. O quão bem pensadas são suas perguntas em todas essas universidades. Você conhece Cristo? Ele domina sua vida? Dante escreveu uma vez sobre um homem que entrou no inferno e disse: abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais. Não há esperança para aqueles que estão fora de Cristo, mas há esperança que está reservada para você no céu. Esperança para pessoas com deficiência. Esperança de que você terá um novo corpo. Esperança para os pobres de que um dia você terá mais do que você jamais poderia sonhar. Esperança para as pessoas que foram discriminadas, porque vocês irão para um lugar onde há justiça social total e absoluta. A esperança até para os ricos. Que Deus nos perdoe por termos tanto em um mundo que tem tão pouco, porque todos nós somos ricos, eu sou rico comparado aos padrões do mundo.
Paulo escreveu a Tito, aguardando a bendita esperança e o glorioso aparecimento do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele escreveu na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes do mundo existir. E Pedro disse, o apóstolo Pedro, esperando e apressando-se para a vinda do dia de Deus. Estamos esperando por novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, disse Pedro. O apóstolo João escreveu, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Você tem essa esperança em seu coração? Devemos prosperar na esperança. A Bíblia diz em Romanos 15, em Romanos 12 diz que devemos nos alegrar na esperança. Romanos 5 diz que devemos testemunhar na esperança, sabendo que a experiência produz esperança. Você tem essa esperança em seu coração? Que há um grande futuro lá fora para todos aqueles que deixam Cristo dominar suas vidas. Feliz é aquele cuja esperança está no Senhor. Isaac Watts enviou milhões de pessoas cantando, ó Deus, nossa ajuda em eras passadas, nossa esperança para os anos vindouros. Shakespeare escreveu em O Mercador de Veneza, através da medicina da esperança, tenho esperança de viver e estou preparado para morrer. Você tem essa esperança? Então o último V, a vitória assegurada. A Escritura diz no Salmo 24:7, levantem as suas cabeças. E hoje eu posso me lembrar de tantos desses grandes salmos musicados. Eu levantarei meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levanto os meus olhos e olho para Cristo e a minha ajuda vem dele. Ele entra em nós e lhe dará uma carona para o reino de Deus sem nenhum custo para você, porque ele pagou o preço. O único custo para você é se submeter, se render, crer, se arrepender, segui-lo e servi-lo. Assim, quando você for servi-lo, não será fácil. Você pode perder um amigo. Você pode ter problemas que nunca sonhou que teria, porque não é fácil seguir a Cristo em nossa geração atual. Mas, quando você se rende a Ele, o Espírito Santo vem viver dentro de você. Ele lhe dá um poder que você não tem agora para produzir o fruto do Espírito, amor e alegria, e paz e longanimidade e gentileza. Todos esses frutos são seus, porque o Espírito Santo os produzirá em você e através de você, e lhe dará um amor que você nunca conheceu antes. Será um amor sobrenatural que ele lhe dará com sua esposa, ou seu marido, ou seus vizinhos, ou seus amigos, ou as pessoas com quem você está na escola. É tudo seu em Cristo. Sim, há esperança. Esperança para o futuro. Ela está centrada na pessoa de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou do túmulo e está vivo agora. E eu apostei tudo o que tenho ou espero ter nele. E você também deve, se você quiser conhecê-lo. E se você quer ser um membro do reino de Deus. Vou pedir a vocês hoje para fazer algo que vimos milhares de pessoas fazerem na semana passada. Vou pedir que se levantem do seu assento agora mesmo e venham e fiquem em pé na frente da plataforma e digam, vindo, eu quero rededicar minha vida a Cristo. Você pode ter sido batizado, você pode ter sido confirmado, mas você gostaria de pensar no que prometeu na confirmação. Você gostaria de se dedicar novamente a isso. Ou você pode nunca ter recebido Cristo antes. Você pode ter pensado que o recebeu, mas você realmente não tem certeza. E você quer ter certeza. Vocês vêm, nós vamos esperar. Centenas de vocês com quem Deus está falando. Vocês podem estar no coral todas essas semanas. Não deixem esse dia terminar sem que vocês façam seu compromisso. E vocês aí. E eu vou pedir que as pessoas não saiam do estádio e bloqueiem os corredores, porque esse é um momento maravilhoso.